Filipenses capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, fazendo em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, clamando que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, clamando, ó Deus, que esse texto que o Senhor inspirou, que o Senhor moveu homens santos, esse texto fale aos nossos corações, produzindo transformação de vida, trazendo tudo o que nós precisamos, trazendo crescimento espiritual, trazendo mais conformação à semelhança da pessoa de Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra nos toque, nos transforme, nos faça viver de modo digno do Evangelho, de modo que Te agrada. Nos faça, ó Deus, comunicar nesse mundo o santo Evangelho que o Senhor nos entregou e ser cooperadores desse Evangelho. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é a verdade e, como o Senhor falou, que o Senhor nos santifique através dela. E por isso nós Te pedimos que o Senhor nos santifique nesse momento, nos faça viver em santidade, em retidão, em pureza, para que sejamos achados íntegros na presença do Senhor. Que o Senhor traga a cada um aqui o que cada um precisa e que essa palavra penetre no íntimo do nosso ser, produzindo vida espiritual e santidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós começamos na última semana a estudar a Epístola aos Filipenses e na última semana não, que não teve. Na penúltima semana. E nós vimos algumas características dessa carta. Nós vimos, por exemplo, que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para agradecer aos irmãos a oferta que eles mandaram, e não era a primeira vez que aqueles irmãos mandaram oferta para o apóstolo Paulo. Nós vimos também que ele estava preso por pregar o Evangelho. Nós vimos que quem viu essa oferta foi um homem, servo do Senhor, trabalhador da obra, chamado Epafrodito. Epafrodito adoeceu, quase morreu, e Paulo está dando notícias sobre a situação de Epafrodito para aqueles irmãos. Paulo está preso, está agradecendo a oferta, está dando notícias sobre Epafrodito e está resolvendo algumas pendências na igreja, tudo isso dentro do propósito dessa carta. E, comumente, Paulo inicia as suas epístolas com orações. Essas orações comunicam para nós algo relacionado com aquela igreja. Se você for ver as epístolas que Paulo escreveu, Paulo inicia orando, agradecendo, adorando a Deus. Em Efésios ele começa dizendo, bendito Deus e Pai, e prossegue até o versículo 14, nessa adoração a Deus. Aqui em Filipenses, do mesmo modo, ele faz uma oração que começa do versículo 3 até o versículo 11. Hoje nós vamos meditar até o versículo 8, na próxima semana do 9 ao 11. E essas orações escriturísticas são muito importantes para nós, porque são orações inspiradas por Deus. Inspirado, aqui essa palavra não significa que foi motivado. Nossa cultura usa a palavra inspirado com motivado. Eu me inspirei em fulano para fazer isso. Não. Inspiração na Bíblia é o sopro de Deus, ou seja, essa oração aqui é o próprio Deus movendo Paulo em escrever e compor essa oração. Significa que essa oração tem muito a nos ensinar como orar, nos ensinar como nos portar diante de Deus e em quais assuntos nós devemos orar. Essas orações que Paulo faz são, ao mesmo tempo, elogios, exortações aos irmãos e incentivo, nesse caso especificamente da carta aos Filipenses, incentivo para que os irmãos continuem fazendo aquilo pelo qual o apóstolo Paulo está orando. Então,
como nós já vimos, nós já falamos no estudo dessa epístola, Paulo tinha um excelente relacionamento com aqueles irmãos. Paulo era o fundador da igreja junto com Silas, e aqueles irmãos continuamente ajudavam Paulo, enviavam ofertas para Paulo. Eles tinham um relacionamento muito íntimo, muito próximo. Era uma das igrejas que davam mais alegria a Paulo. Se você for ler essa epístola, uma das palavras mais mencionadas nessa epístola é a palavra alegria. E Paulo chega a dizer no capítulo 3, no capítulo 4, verso 1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então Paulo diz que aqueles irmãos era a alegria deles, era um relacionamento muito afetuoso, muito íntimo, muito próximo. E Paulo começa essa oração mostrando um pouco desse amor por aqueles irmãos. No versículo 3 ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então ele começa agradecendo. A partir daqui até o versículo 8, ele está agradecendo a Deus. E ele faz menção de várias coisas, como nós acabamos de ler, principalmente da cooperação dos filipenses na obra do Evangelho e diversas coisas. Mas essa perspectiva de agradecer a Deus pelo trabalho dos irmãos é bem interessante. Não sei se você já parou para pensar nisso. Imagina que um irmão está empenhado na obra, está se dedicando, no caso aqui da igreja de Filipos, estava enviando ofertas para um trabalhador do Evangelho. E Paulo diz: eu dou graças a Deus. Ora, se eram aqueles irmãos que estavam trabalhando, por que Paulo está dando graças a Deus? Como é que a gente entende isso? Entende na seguinte perspectiva: Paulo está agradecendo a Deus porque é Deus quem opera através deles essa bondade, essa cooperação no Evangelho, essa generosidade e contribuição. Isso está nas próprias palavras do apóstolo Paulo, Filipenses 2, verso 12 e 13. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvi a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então Paulo está dizendo: vocês têm se empenhado na propagação do Evangelho por meio do envio de ofertas, vocês têm vivido em santidade, vocês têm dado bom testemunho, e eu dou graças a Deus por isso. Por que eu dou graças a Deus? Porque é Deus que está operando na vida de vocês. Não é pelo próprio braço, não é pela própria força, é Deus através de vocês. E isso nos faz perceber que se nós temos feito alguma coisa em prol do reino de Deus, hoje pela manhã eu falei, veja as necessidades do reino e trabalhe no reino, ore pelo reino. Se você faz, dê graças a Deus, porque é Deus que está operando através da sua vida. No versículo 4, ele fala como ele faz essas orações. Ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. É bem interessante essa perspectiva, né? Primeiro ele fala da constância, fazendo sempre. Paulo sempre orava por aquela igreja, ele era constante, ele era regular. E isso mostra que ele tinha um compromisso com aqueles irmãos. Ele estava ligado. Ele diz: em todas as minhas orações. Imagina que você vai orar e na perspectiva de Paulo, sempre ora pela igreja de Filipos. Então, Paulo sempre tinha em mente, em todas as suas orações, aquela igreja. Era um verdadeiro intercessor. Nessa mesma página da Bíblia, na verdade, uma anterior, em Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo está falando para os irmãos de Efésios estarem suplicando, orando pelos irmãos, intercedendo uns pelos outros. E em Filipenses, quase na mesma página, né? Uma página na outra, no Filipenses, ele está fazendo exatamente isso, orando por aqueles irmãos. Ele está regularmente, constantemente orando por aqueles irmãos. E ele diz que faz isso não como um pesar, ou eu vou orar por fulano porque eu tenho que orar, né? Não, ele faz com alegria, com motivação. Orar com alegria, orar contente, satisfeito, é você ir à presença de Deus feliz porque você está orando por aquela pessoa. E, como eu disse, a alegria é um dos principais temas desse livro. Se você quiser um desafio, eu lanço para você, leia a epístola toda, contando quantas vezes aparece a palavra alegria e seus sinônimos. Alegria, regozijai-vos,
satisfeito, contente, palavras que comunicam a mesma ideia. Aí você pode contar e me trazer na semana que vem. Mas a ideia aqui é muito simples e direta. Paulo fala muito sobre alegria e ele fala sobre essa oração que ele fazia por aqueles irmãos com muita alegria. Inclusive, esse é um dos mandamentos dessa epístola. Filipenses 4:4, devemos saber de cor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, Paulo diz que faz oração por aqueles irmãos com alegria, com contentamento, com constância, com regularidade e intensamente. No versículo 5 ele fala um pouco do conteúdo dessa alegria. Ele falou da constância, o modo é com alegria, a constância é sempre, e agora no versículo 5 ele fala um pouco sobre o conteúdo, sobre o que Paulo estava orando. Ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, lembra, isso aqui é uma oração de ação e de graças. Ele está agradecendo a Deus, dizendo, meu Senhor, eu agradeço porque aqueles irmãos têm cooperado no Evangelho. E aqueles irmãos cooperaram no Evangelho quando? Ele diz aqui no texto, desde o primeiro dia até agora. Qual é esse primeiro dia? Primeiro dia que Paulo pisou em Filipos e começou a pregar o Evangelho. Aqueles irmãos se converteram e, pela graça de Deus, foram operosos no Evangelho. Vamos ver Atos capítulo 16. Eu disse que o texto que nos fala sobre a fundação da igreja de Filipos é Atos 16, é o capítulo 16 de Atos. Essa é uma epístola riquíssima, que não tem conteúdo sobre ela somente na epístola de Filipenses, mas em Atos 16 tem também. E nós veremos outro texto que fala um pouco sobre essa igreja. Atos 16, versículo 14, 15, 40. Atos 16, verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Veja que texto maravilhoso. Ela não apenas abriu, dizendo, se vocês não tiverem onde ficar, podem ir lá em casa. Não, ela rogou. Ela, olha, por favor, se vocês acham que eu sou fiel a Deus, fiquem na minha casa e façam essa obra, esse trabalho de pregar o Evangelho a partir da minha casa. Versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, Paulo e Silas, dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então os irmãos tinham uma regularidade na casa de Lídia, e ela era essa mulher que abria sua propriedade para a obra do Senhor. E a igreja de Filipos começou a partir daquela hospitalidade que aquela mulher exerceu. E aí nós já percebemos e começamos a entender o que Paulo está falando. Eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Qual foi o primeiro dia e qual foi a ocasião que aqueles irmãos começaram a cooperar no Evangelho? Acabamos de ler. A conversão de Lídia, ela abrindo a casa para que o Evangelho se espalhasse a partir da casa dela. Ela não apenas se dispôs, como eu disse, se vocês não tiverem onde ficar, pode ser que vocês possam ficar lá em casa. Não, ela rogou e ela fez um apelo dizendo, por favor, se eu sou fiel a Deus, fiquem lá, façam esse trabalho a partir da minha casa. Para mim vai ser uma honra e um privilégio de dispor os meus bens para a obra do Senhor. Nós temos outra ocasião também, ainda no início dessa igreja. Eu falei sobre o carcereiro, no capítulo 16 ainda, Paulo e Silas estavam presos por pregar o Evangelho, expulsaram o demônio de uma jovem possessa, lançaram eles na prisão, e a partir daí teve um terremoto. O carcereiro pensou que os presos haviam fugido, ele perguntou, o que farei para ser salvo? E Paulo aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho, disse, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. E em Atos 16, no verso 33, o carcereiro diz sobre o carcereiro o seguinte, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites, ou seja, o carcereiro lavou as feridas dos missionários,
A seguir foi ele batizado e todos os seus, da sua casa. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe dispôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então ele cuidou das feridas dos missionários, dos trabalhadores ali no reino de Deus. Ele levou para casa, os pôs na mesa, não foi apenas para jogar dominó, foi para comer. Ele deu seus recursos para eles comerem. Então aqui nós vemos que os filipenses desde o início estavam empenhados com tudo que tinham para que o evangelho se espalhasse. Eles se convertiam, já dispunham a casa, os bens, a comida, o alimento, fala assim, eu quero que o evangelho se propague por meio daquilo que Deus tem me dado. Era esse o perfil daquela igreja, daqueles irmãos. E aí a gente pode voltar lá para a Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Nós vemos ainda um pouco sobre essa cooperação do evangelho desde o primeiro dia até agora, que o apóstolo Paulo está falando, no versículo 5 do capítulo 1. Então, capítulo 4 de Filipenses, versículo 16. Diz assim: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Eles mandaram pelo menos 2 vezes donativos, recursos financeiros para ajudar o apóstolo Paulo na propagação da obra do Senhor. Um outro texto que nós veremos para perceber a generosidade dessa igreja, desses irmãos, veremos no final dessa mensagem, está em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 5. Esse texto fala um pouco dessa disposição em cooperar com o evangelho. Então voltamos lá para o nosso texto base, Filipenses 1, capítulo 1, verso 5 agora. Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então Paulo sempre ora por aqueles irmãos, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. E vocês já entenderam como aqueles irmãos cooperavam no evangelho. E essa cooperação daqueles irmãos, Paulo menciona para outras igrejas também, como a igreja de Corinto, e está aqui para nós, para nos constranger a cooperar com o evangelho da mesma forma que aqueles irmãos cooperavam. Está dizendo a palavra de Deus para nós, se isso é louvado, se isso agrada ao Senhor, esse é o comportamento que nós devemos adotar, cooperar com o evangelho. Não quer dizer que todo mundo tem que ser como Lídia, não quer dizer que todo mundo tem que ser como carcereiro, mas coopere com o evangelho dentro das condições que Deus tem te dado. Não seja como na parábola dos talentos, como aquele que recebe um talento do Senhor e enterra. Nós devemos ser como aquele que multiplica. Se Deus nos deu algo, nós devemos fazer para que o evangelho seja espalhado, cooperado, e que o nome de Deus seja glorificado aqui nessa terra. No versículo 6, nós vemos essa alegria de Paulo e compartilhar essa convicção dele. Ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa palavra começou é a mesma que está em Gálatas 3:3 e ambas comunicam a ideia de salvação. Essa começou boa obra, que boa obra é essa? É a salvação. E Paulo diz, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Com base em que Paulo tem convicção? Poderíamos entender que com base em 2 coisas. Primeiro, e o mais importante, Paulo tem certeza e convicção com base no caráter de Deus. O Senhor Jesus certa vez contou uma parábola para ensinar sobre os custos de segui-lo, e ele disse o seguinte: certo homem começou uma construção e não pôde acabar. Ele foi zombado. Então você imagina, por exemplo, pessoas que começam um trabalho e a obra fica pela metade. As pessoas olham assim e dizem, poxa, ele começou, não teve recurso para acabar, significa que ele não fez o planejamento e o cálculo e não ponderou que não tinha, no momento, capacidade de terminar aquela obra. É isso que o Senhor Jesus está ilustrando. Só que, se Deus começa uma obra, será que Deus colocaria o seu nome em xeque para não conseguir acabar aquela obra? Será que Deus começaria uma obra em mim e você, e naqueles irmãos de Filipos, e não conseguiria acabar essa obra? Será que o nome de Deus iria passar por vergonha? Eu creio que não. Nós veremos em Números, capítulo 14, um pouco ainda dessa temática de Deus começar um trabalho e ir até o fim, porque o que está em jogo é a sua glória. Números, capítulo 14, verso 27 ao 32.
Números 14, verso 13 ao 17. Diz assim: Deus se irou contra o povo no deserto por conta dos pecados do povo. E Deus está ferindo, castigando o povo por conta dos pecados do povo. Moisés então intercede pelo povo em Números 14, verso 13, dizendo: Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo, como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. E aí ele vai falar da misericórdia. O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade, a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. O que é que nós aprendemos aqui? Deus está castigando o povo pelo pecado do povo, e Moisés intercede pelo povo. E a argumentação de Moisés é lindíssima. Moisés coloca diante de Deus o seguinte: Senhor, o seu nome foi espalhado por toda a terra, as pessoas sabem que o Senhor prometeu dar uma terra para esse povo. Se o Senhor matar esse povo e não cumprir a sua palavra, o que vai acontecer com o seu nome? Vão dizer que o Senhor não pôde fazer esse povo herdar essa terra. E aí nós voltamos para o nosso texto, Filipenses 1,6. Se Deus começasse uma obra em nós, em mim e você, de salvação, de santificação, e não concluísse essa obra, o nome de Deus estaria em xeque. Deus começou a te salvar, mas não foi capaz de levar até o fim essa obra. Imagina que vergonhoso seria para o nosso Senhor. E Paulo diz: Eu estou certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu quero que essa certeza seja minha e sua também. Se Deus de fato começou uma obra na sua vida, Ele não vai deixar pela metade. Ele não vai deixar incompleta. Ele não é um Deus de passar vergonha, de passar vexame. Ele é um Deus que zela pela sua glória. E nós temos essa certeza da segurança da salvação, da perseverança dos santos. Em outros textos, o Senhor Jesus diz para nós: As minhas ovelhas ninguém arrebatará da minha mão. Acaso alguém tem mais força do que Ele para tomar nós da mão dEle, para nos tomar da mão dEle, para tomar as ovelhas de Jesus da mão dEle? E nós podemos lembrar também de Romanos 8, do 31 em diante, onde Paulo vai concluir em adoração a Deus, dizendo: Pois estou certo de que nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, espero que você tenha essa certeza também, de que aquele que começou a boa obra na sua vida, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A segunda base da certeza de Paulo, a primeira, como eu disse, é o caráter de Deus. A segunda base do caráter de Paulo está na evidência que aqueles irmãos apresentaram de frutos do Evangelho. Aqueles irmãos cooperaram no Evangelho, demonstraram santificação na vida prática, mostraram que amavam o Senhor e amavam a sua obra. E Paulo diz: Olha, eu observo a vida de vocês, estou certo que aquele que começou a produzir essas obras na vida de vocês, ele vai completar. Por conta do caráter de Deus e por conta do que Deus manifestou na vida de vocês. Então, que Deus manifeste frutos do Espírito Santo em nossas vidas e nós tenhamos certeza que, através dele, nós vamos perseverar até o fim. Seria terrível, meus irmãos, seria muito terrível se você tivesse convicção que Jesus te salvou hoje, mas você não tem certeza do amanhã, e que amanhã você pode não ser mais salvo. Essa é uma crença que alguns espalham por aí, como se tivéssemos que andar atemorizado. Eu estou salvo hoje, mas eu não sei amanhã. Na verdade, a Bíblia sempre fala: estamos guardados no poder de Deus. E nós devemos ser operosos nessa salvação, como nós já acabamos de ler em Filipenses: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar.
Filipenses capítulo 1, versículo 7, continuando nosso texto aqui. Paulo diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, Paulo está dizendo, isso que eu estou acabando de falar sobre vocês, que eu tenho certeza da salvação de vocês e que Deus vai concluir a boa obra na vida de vocês, isso é porque vocês têm dado frutos, vocês têm evidenciado que são cristãos de verdade, vocês têm... o que eu estou fazendo aqui, orando por vocês e falando sobre vocês, é nada mais, nada menos do que justo. E essa perspectiva é bem interessante, né? Porque Paulo está elogiando os irmãos, vocês perceberam isso? Ele está dizendo, meus irmãos, eu estou feliz porque Deus tem operado na vida de vocês. Isso é um elogio. Inclusive, quando ele diz, há de completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus, essa expressão faz menção ao dia do Senhor no Antigo Testamento, que faz menção a Deus, mostrando que Jesus é Deus. Mas qual é o ponto aqui? Paulo está elogiando aqueles irmãos por eles serem operosos no trabalho no reino de Deus. E nós devemos ser assim, reconhecer a obra que Deus tem feito em nós, nos outros, elogiar, incentivar, encorajar. É isso que Paulo está fazendo. Hoje pela manhã nós tivemos a reunião de líderes de departamento para planejar o último trimestre do ano. E um irmão falou, olha, tem irmãos aqui na segunda-feira, durante a semana, que está trabalhando, está botando forro no teto, está fazendo, e nós devemos reconhecer e elogiar esses irmãos. E aí, exatamente isso que o texto está falando. É reconhecer, dizendo, olha, eu louvo a Deus pela sua vida, por isso que você está fazendo. Nós devemos encorajar as pessoas. Às vezes dar uma palavra de gratidão. Como eu sou grato a Deus por isso que você está fazendo. Às vezes a gente pensa que gratidão é somente conosco, né? Você me deu um presente, obrigado. Mas quando a pessoa faz algo para a obra de Deus, nós devemos agradecer também. Muito obrigado por isso que você fez. Porque nós estamos agradecendo pela obra de Deus se espalhando através da vida daquela pessoa. Então nós devemos ter esse sentimento de perceber o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, através deles, agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer essas pessoas e elogiar. Meu irmão, muito obrigado. Coisas simples, que não custa muito para nós, na verdade não custa nada, mas é um grande incentivo e encorajamento para quem está operando, para quem está fazendo, para quem está trabalhando. Então, é meios assim que Deus usa para motivar o seu povo a continuar sendo frutífero naquele trabalho, naquela obra. E no versículo 8, mais uma demonstração de profundo afeto de Paulo por aqueles irmãos. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então aqui é uma declaração de amor, é dizendo, meus irmãos, eu estou com muita saudade de vocês. E a minha testemunha de que isso que eu estou falando é verdade, é o próprio Deus. Deus conhece o íntimo do coração dos homens, Deus sabe de todas as coisas, e eu não vou mentir aqui. Estou com saudade de vocês. É isso que ele está dizendo, ele tem um profundo amor naquele relacionamento com aqueles irmãos. E essa relação de Paulo com Filipos, com os irmãos da igreja de Filipos, ensina muito para nós. E aqui nós já começamos a nossa primeira aplicação, que é, tenha relacionamentos profundos. É o que nós estamos vendo aqui. Aqueles irmãos cuidavam de Paulo, Paulo cuidava daqueles irmãos, tinha um relacionamento de amor entre irmãos, em Cristo Jesus. Não apenas superficialidade, mas ir para além da superfície. A Bíblia fala diversas vezes, ameis uns aos outros, uma expressão que se repete mais de 10 vezes no Novo Testamento. O Senhor Jesus falou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. 1 João fala a mesma coisa, que vos ameis uns aos outros. E nossos relacionamentos têm que ir além da superfície. Nós não somos apenas como colegas de instituição, que nos vemos apenas aqui na igreja e não temos mais conhecimento uns dos outros. Devemos nos compadecer. Aqueles irmãos estavam compadecidos da necessidade de Paulo a ponto de enviar uma oferta. Paulo estava grato e feliz por aqueles irmãos, não tanto pela oferta, mas pela frutificação do Espírito Santo na vida deles. E Paulo regularmente ora por eles. Relacionamentos profundos é assim. É quando você quer ver os seus irmãos, você sente saudade. Não sei se você já sentiu isso. Não apenas do evento que acontece na igreja, mas dos irmãos, do rosto das pessoas, de falar e dizer, como é que você está? Como foi sua semana? Estou com saudade de você.
Às vezes a gente fica constrangido de fazer declarações de amor como essa, né? Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. E no capítulo, como nós lemos, capítulo 4, vocês são a minha coroa e minha alegria. Então, Paulo não tem constrangimento de dizer, meus irmãos, eu gosto muito de vocês. Ou em outras palavras, vocês estão no meu coração. Ele diz isso, poucos versículos atrás. Vos trago no coração, seja nas algemas, seja na defesa do evangelho. Então, nós devemos construir relacionamentos profundos. E quando eu digo isso, eu estou dizendo, é intencional. Não apenas acontece. Claro que você não vai conseguir ter relacionamentos profundos com todo mundo. Então, pense, por exemplo, aqui na igreja, tem quantos membros? 70, 80, 90? Você não vai conseguir conhecer todo mundo com profundidade, todo mundo te conhecer. Isso é natural. Mas você precisa ter amigos e irmãos próximos para compartilhar as lutas, para orar por essas pessoas, para estar juntos nessa caminhada da fé. Muitas pessoas acabam se afastando do evangelho porque não tem companheiros de luta, porque não tem verdadeiras amizades. Não estou dizendo que a pessoa se afasta porque não tem amigos na igreja, o ponto não é esse. Estou dizendo que essas pessoas foram se desviando aos poucos e não tiveram pessoas ali ao lado para dizer, meu irmão, vá com calma, não vá por aí, retorne para os caminhos do Senhor. E quando você está isolado, é muito mais fácil você se perder do que como um grupo de ovelhas num rebanho que vai andando juntos. Então nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos desses relacionamentos, nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Tem uma imagem que nos ajuda a pensar um pouco nessa batalha que nós devemos estar juntos nesse relacionamento íntimo, que é o colar os escudos. Não sei aqui quem já assistiu 300 de Esparta, eles venciam as batalhas porque eles colavam os escudos, estavam juntos uns aos outros. Se um desajustasse, prejudicaria todo o grupo. Então nós devemos estar juntos nessa batalha que é pela fé, pela verdade, pelo evangelho, para que nós possamos glorificar a Deus aqui, também em nossos relacionamentos. O Senhor Jesus chegou ao ponto de dizer, o mundo conhecerão que eu e o Pai somos um, o meu amor, através da unidade de vocês. Então, amar o irmão não é opção, é mandamento, é intencional. Você deve buscar, na dependência do Espírito Santo, cumprir esse direcionamento de Deus para a sua vida. A partir disso, nós chegamos à nossa segunda aplicação. Se você ama, em primeiro lugar, você deve orar. Falamos disso do versículo 3 ao 8. O que Paulo está fazendo aqui? Orando por aqueles irmãos. Só que aí você lembra, onde é que Paulo estava? Paulo estava preso, poderia se fazer de coitado, de vítima, dizendo, meus irmãos, eu estou sofrendo, aqui está frio, aqui eles me açoitaram, me bateram, e falar só de si. Mas Paulo começa dizendo, eu oro por vocês e constantemente, regularmente. Ele não é autocentrado, ele pensa sempre no outro. Ele tem um coração nos irmãos. Isso nos motiva a imitá-lo, a pensar no outro. Claro que devemos compartilhar as nossas necessidades, mas também perceber as necessidades do nosso próximo. Assim como Paulo, que não estava em primeiro lugar falando de si mesmo, ele vai falar da sua situação a partir do versículo 12, mas em primeiro lugar ele ora por aqueles irmãos e nós devemos orar também uns pelos outros. E já que eu falei de relacionamento entre irmãos com profundidade intencional, você pode até buscar alguns irmãos, e como certa frase que eu ouvi uma vez que ficou constrangido, e me disse assim, meu irmão, pelo que eu posso orar por você? E isso é uma demonstração de amor, você não apenas espera a pessoa compartilhar. Você não pediu para orar nada, então não vou orar não. Não é assim. É você de fato estar interessado na pessoa e colocar ela num compromisso de oração por aquela pessoa. Creio que a maior demonstração de amor que você pode fazer por alguém é orar por essa pessoa. Orar, falar da palavra de Deus, viver vida espiritual juntos. Então nós devemos ter isso no nosso coração. Não colocar em primeiro lugar, a nossa dor, nosso sofrimento, as nossas lutas, que tudo isso tem o seu valor. Mas, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, pensando no outro, ele diz, Filipenses 2, 3 e 4, ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E ele, em toda essa carta, dá exemplo disso, em pensar nos irmãos. Ele não prioriza as suas necessidades, ele pensa o tempo todo nos irmãos. E
nós devemos seguir esse exemplo. Separação geográfica, às vezes estamos cada um em uma casa, não significa separação espiritual. Podemos estar juntos orando pelos irmãos, compartilhando nossas necessidades. Inclusive Atos capítulo 2, verso 42 em diante, fala que a igreja primitiva crescia assim. Atos 2, verso 42, texto um pouco conhecido, mas sempre vale a pena ler e lembrar. Atos 2, 42, falando da igreja primitiva e o Espírito Santo transbordando nessa igreja. Há poucos versículos atrás, o texto diz que Deus derramou o Espírito Santo, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, Pedro pregou, 3.000 se converteram, e aqui Lucas vai fazer um resumo da situação da igreja primitiva, Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, ele fala disso e depois no versículo 47 ele diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então essa é a nossa missão, é perseverar na comunhão. Comunhão fala de relacionamentos, perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, perseverar no partir do pão, que também é comunhão a partir das refeições, a partir de compartilhar as nossas necessidades juntos, e perseverar nas orações, orar uns pelos outros. Esse é o nosso desafio. Com regularidade e constância, como o apóstolo Paulo, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, e como ele diz, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, e nós devemos fazer o mesmo uns pelos outros. E nós chegamos então na nossa última aplicação, que diz respeito à atitude daqueles irmãos para com o apóstolo Paulo. Eles estavam cooperando com o evangelho. E eu e você, nós devemos cooperar com o evangelho. Essa carta nos ensina muitas coisas, mas uma das principais lições que nós aprendemos com aqueles irmãos é serem cooperadores com o evangelho, a serem transbordantes, a estarem juntos. E essa cooperação aqui, nós vimos que é de diversos modos, certo? Primeiro, pregando o evangelho, dando bom testemunho, você investir nos seus recursos, seus bens materiais, como Lídia, como carcereiro, você dando ofertas como aquela igreja. Então, ser cooperador no evangelho significa que você vai dar de si por essa obra, que vale a pena, que te dignifique, que te dá valor, que Deus te chamou a essa obra que é excelente. Então, nós devemos estar envolvidos. Isso vai custar muito de você, vai custar energia, vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar de você. Seu próprio ser vai ser entregue na obra do reino de Deus. Tudo que você tem, tudo que você vai custar. É como o Senhor Jesus falou, nós lemos hoje pela manhã em Mateus 9. Ide, eu vos envio como cordeiros em meio de lobos. Então Jesus dá essa missão e diz, é trabalhoso, é custoso, é perigoso. E aqui, no exemplo da igreja de Filipos, nós somos constrangidos a sermos cooperadores do evangelho, com tudo que Deus tem nos dado. Não devemos ser negligentes com essa obra. Se Paulo elogia aqueles irmãos e diz que isso agrada a Deus, nós devemos buscar agradar a Deus cooperando com o evangelho. Eu falei de um texto que fala um pouco sobre esses irmãos, que eu acho que vocês não lembram mais. Quem lembra? Ninguém lembra. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5. Segunda Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 5. Falando sobre a generosidade daqueles irmãos. Diz assim, 2 Coríntios 8, 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, a igreja de Filipos ficava na Macedônia. Essa igreja está incluída nesse relatório que Paulo está falando para a igreja de Corinto. E qual é a graça que ele está falando? A graça da generosidade. Ele diz no versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria,
e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Esse texto é lindíssimo, fantástico. Ele está dizendo, em primeiro lugar, eles foram generosos. E essa generosidade daqueles irmãos é graça de Deus. É um privilégio, é Deus operando na vida deles. O irmão que contribui com generosidade, aqui ele está falando de finanças mesmo, porque ele está falando, olha, eles eram profundamente pobres, mas eles superabundaram em riqueza de generosidade. Significa que pobreza não está diretamente associado com a sua generosidade. Eu não sou generoso porque eu sou pobre. Não, não é isso. Eles eram profundamente pobres, mas eles eram superabundantes em riqueza de generosidade. Podemos lembrar do exemplo da oferta da viúva. Ela não tinha nada e deu tudo. Então aqui não é tanto a quantidade, mas é a sua disposição do coração em entregar para essa obra. E como eu disse, aqui fala dos irmãos de Filipos também, porque a igreja de Filipos ficava na Macedônia, e ele está falando dessa graça que superabundou naquela igreja. Então aqui você pode pensar essa expressão profundamente pobre como miseravelmente pobre, que não tem quase nada, mas eles não têm quase nada e ainda se deram, porque eles sentiram alegria em contribuir com essa obra. E no verso 3 ele diz, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Eles não deram apenas aqueles que estavam ao alcance, mas eles buscaram dar de tudo, com alegria. Quando você vê essa imagem, você não deve pensar alguém que está constrangido e dando porque tem que dar. Você tem que estar pensando em uma pessoa que tem uma disposição no coração de dar, e aqui ele está falando de finanças mesmo, e ele dá com muita alegria e às vezes até dá para além das suas posses, né? No verso 4, ele continua. Olhe como esses irmãos fizeram essa oferta. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles não apenas deram, mas eles rogaram, por favor, eu quero participar disso, por favor, com muitos rogos. Não foi, eu vou falar uma vez, se ele não quiser eu não dou mais, já fico na minha porque já é uma maneira de eu segurar o meu dinheiro. Não foi assim. Eles pediram com muitos rogos, dizendo, eu quero participar desse projeto de ajudar esses irmãos que estão precisando. Eu quero contribuir financeiramente. E ele diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem. Participar, contribuir financeiramente com a igreja, com a obra de Deus, com missionários, com tudo que envolve a expansão do evangelho, com a necessidade dos santos, com a suprir, como eu falei hoje pela manhã, as necessidades do reino de Deus, é graça. É graça, não é fardo, não é peso, não é dor, não é lamento, é graça. E no versículo 5, ele diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então foi um pouco do que eu falei agora há pouco, nessas contribuições, nessa entrega, eles doaram a si mesmos. Então eles deram financeiramente. E esse assunto aqui, vale a pena dizer, é um assunto muito distorcido atualmente. E aí acabam se criando polos extremos. Tem muita gente distorcendo o assunto das finanças e exigindo de forma não apenas exagerada e com constrangimento, extorquindo as pessoas por conta da sua fé. Só que, por outro lado, tem pessoas que acabam negando essas contribuições por conta da avareza. E aqui nós estamos lendo o texto bíblico, eu não estou colocando palavras minhas, eu estou apenas lendo o texto e mostrando o que está no texto. O que nos é dado como exemplo para imitar é a contribuição e a generosidade. E isso é uma graça, isso é uma oportunidade que Deus te dá de glorificar o nome dele. Você não deve fazer isso como um peso, como uma obrigação. Claro que nós temos obrigação, mas não apenas obrigação, né? Nós temos mandamentos que não devem ser apenas obrigação. Por exemplo, quem é marido recebe o seguinte mandamento: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Você tem a obrigação de amar a sua esposa, mas você não pode dizer para ela, eu te amo por obrigação, se não fosse isso eu não te amaria. Não pode, né? Aí você vai comprar uma briga que não vai dar certo não. Então, é sua obrigação amar a sua esposa, mas também deve ser o seu prazer amar ela. Então é mais ou menos isso, é sua obrigação contribuir, mas também deve ser o seu prazer contribuir. Deve ter alegria, deve ser considerado como uma graça. E aqui, essa expressão que nós acabamos de ler, lembra muito o que nós lemos lá em Atos 16, referindo-se a Lídia.
pedindo-nos com rogo, e Lídia fez a mesma coisa, pediu com rogo, fique em minha casa, pregue o evangelho a partir da minha casa, reúna os irmãos aqui, por favor, se vocês julgam que eu sou fiel. E nós devemos ter tudo isso como exemplo, a partir dessa lição que os irmãos da igreja de Filipos nos dá de contribuição, de generosidade e de cooperação no evangelho. Ainda na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9 agora, olha o que Paulo diz, versículo 7 e 8. Porque se eu me gloriar, leio o capítulo 10, capítulo 9, versos 7 e 8. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você percebe que é um ato de louvor a Deus, de você contribuir para a glória de Deus, não apenas porque tem que contribuir, mas o texto diz, Deus ama quem dá com alegria. Então, quando você for contribuir, faça com alegria, não apenas faça. E o verso 8 diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, ele está dizendo, Deus vai suprir suas necessidades. E por fim, o verso 13. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para com eles e para com todos. Então aqui nós aprendemos que uma maneira de glorificar Deus é contribuindo financeiramente também. E o que nós aprendemos com esse relacionamento e essa carta de Filipos, nesse trecho que nós meditamos hoje devemos ter relacionamentos profundos com os nossos irmãos, além da superfície, intencional. Devemos orar pelos nossos irmãos, continuamente, regularmente, ter um coração nas necessidades dos nossos irmãos, que essas necessidades dos irmãos sejam suas também. Como o Senhor Jesus falou, que você faça aos outros o que você quereis que os homens vos façam, e que vocês não façam aos outros o que você não quereis que os homens vos façam. E por fim, nós devemos, pelo exemplo da igreja de Filipos, cooperar com o evangelho através das nossas contribuições, e como nós lemos em 2 Coríntios, falando das igrejas da Macedônia, a qual Filipos estava incluído, isso é uma graça que Deus nos concede. Se você vem aqui, coloca uma oferta, um dízimo, saiba que isso é graça, e que você faça com alegria, que isso é um ato de louvor e adoração ao nome do Senhor. Que essas lições sejam guardadas em nossos corações, que nós possamos glorificar a Deus, operando assim conforme a vontade dEle. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é o nosso alimento, que é a luz para o nosso caminho, que é aquilo que nos dá direcionamento para essa vida. Obrigado porque um dia, através desse relacionamento de Paulo com Filipos, nós podemos aprender hoje a como nos relacionar com os nossos irmãos, a amar os nossos irmãos, a nos doar, a abrir as nossas casas, a doar os nossos bens, a orar pelas necessidades deles, uns dos outros, como se fossem nossas mesmas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a não apenas pensar em nós mesmos, a orar pelas nossas necessidades somente, a apenas pensar naquilo que precisamos, mas a olhar para o nosso lado e pensar no nosso irmão, a elogiar, a agradecer pela cooperação no Evangelho, a reconhecer e encorajar para que os irmãos continuem firmes nessas obras. Te pedimos e te damos graça por isso. Assim como Paulo agradeceu a Ti por aquela igreja, eu agradeço também por essa igreja que tem sido operosa no Evangelho desde o primeiro dia até agora, que tem dado frutos, que tem espalhado o Evangelho, que tem contribuído financeiramente, que tem feito muitas ações aqui nesse bairro para mostrar a luz de Cristo, de diversas maneiras, ó Deus. E eu te dou graça por isso, porque sabemos que tudo isso é obra do Espírito Santo aqui nessa igreja e em cada irmão. E te pedimos que o Senhor continue operando. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós fazemos essa oração e te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos operosos e glorificarmos o Teu santo nome através de todas as esferas da nossa vida. Por meio de Cristo Jesus oramos. Amém.